Oi, gente, mais uma vez vamos trazer um assunto aqui muito interessante que tem aí falado bastante nos últimos tempos. O que eu quero falar para vocês sobre aluguéis, sobre preço de aluguéis, sobre como alugar um imóvel hoje, com essa superlotação que está tendo nas grandes cidades. No interior não está tendo esse problema porque as pessoas elas migram, né? Saem do interior e vão para as cidades grandes, provocando aí uma superlotação e dificultando bastante ao encontrar um imóvel. O que eu quero falar para vocês também é que está tendo uma dificuldade muito grande tanto para o inquilino como para o dono do imóvel. Porém, o que eu quero falar para os donos do imóvel é que eles não podem dificultar tanto, porque o que acontece? Vem aí uma situação difícil, porque a parte de caução, vem aí, as pessoas alugam, só que depois elas continuam com a dívida e muitas vezes ela paga os primeiros meses aí. Tem inquilino que paga aí 2 meses, fica devendo um, paga um, fica devendo três. Então fica difícil, porque você vai pegar uma dor de cabeça e muitas vezes até você vai gastar com o advogado. Então não compensa. Por outro lado também, tem alguns imóveis grandes também, que são lugares aí para a república. Porém, as pessoas às vezes ficam 4, 5 pessoas, aí um resolve sair, outro resolve voltar, outro resolve mudar de equipe, e acaba aí ficando sozinho e a pessoa não consegue pagar, também uma dor de cabeça. Também, por outro lado, são as pessoas que você faz um preço alto, o proprietário faz um preço alto, o inquilino fica praticamente um contrato só. Porque a alto preço, aí ele já entra procurando ali já outro que seja um valor menor. Hoje as pessoas precisam se ficar perto de suas empresas de trabalho, porém o preço que a proprietária do imóvel, o proprietário do imóvel pede, muitas vezes não é compatível com a renda. E hoje não basta só a pessoa ser uma pessoa, um bom pagador. Não basta chegar e falar que ela paga direitinho, que ela é um bom pagador. Conta muito também hoje que as imobiliárias, eles exigem o stories. Então, o stories que vai contar quem a pessoa é. Então, não importa o que a pessoa é em termos de pessoa. Importa, sim, para a imobiliária, quanto ela ganha. É o que vai contar pelos stories. Então, se os stories da pessoa não atingir a exigência da imobiliária, a pessoa não vai conseguir alugar e você também vai ficar com o seu imóvel fechado. E não é vantagem para vocês. Ó, se você pensar, muitas vezes você aluga aí, digamos, por 2 anos, e aí você fica um ano, fechar 8 meses a um ano, e você vai praticamente ficar trocando. Você aluga um ano, daí o dinheiro que você ganhou, você vai pagar condomínio, IPTU. Então, se você tem um imóvel, se você acha que é um preço aí que está muito alto, você fala, não, esse preço aqui a gente vai ganhar bem, tá, vamos alugar. Muitas vezes você vai sair no prejuízo porque vai ficar fechado. Então, é vantagem para você que é proprietário, para você que tem um imóvel, pedir um preço mais baixo. Muitas vezes também conta também a vizinhança. Às vezes você pede um preço alto, mas a vizinhança do seu imóvel não é muito lá aquela coisa. Daí não vai ficar. Seu imóvel vai ficar mais fechado. Essa pessoa tem um preço. Se você faz um preço mais acessível, que a pessoa consiga pagar, pode ser até que a pessoa releve algumas coisas, releve alguns episódios que acontecem. Então, tudo isso conta. Então, para você que tem imóvel, reveja, muitas vezes você quer aí um preço mais alto, mas assim, ali segue, ele arrisca ali os aumentos, mas muitas vezes, se você vê, vai ficar fechado o seu imóvel, vai demorar para alugar, porque antigamente era mais fácil chegar até uma imobiliária. E com caução é aquilo que eu te falei, é uma loteria. É uma loteria porque pode ser que a pessoa te dá o caução, ela paga ali 2 meses e não vai ser um bom pagador. Então, você vai ter dor de cabeça e depois que uma pessoa entra, você vai talvez até gastar aí, entrar aí com um departamento jurídico, vai precisar gastar. Então, é muito, muito difícil, é uma situação muito delicada para ambas as partes, tanto para quem precisa, quanto para quem tem um imóvel disponível. Então, se você parar e pensar, se você tem alguém, uma pessoa que seja bom pagador, que seja aí que cuide do seu imóvel, eu acho assim que compensa você alugar um
pouquinho menos para você ganhar essa pessoa e ficar tranquila aí por alguns anos, porque tem inquilinos aí que fica 8, 10 anos e você não tem dor de cabeça. Chega aí na hora, você recebe, a pessoa tá lá cuidando direitinho do seu imóvel. Agora, se você vai correr esse risco aí, seguir muito a risca, se você pede um preço muito alto, você vai ter sempre aí inquilinos de um contrato só. Às vezes nem isso, né? Porque às vezes dá problema. E você vai ter cada vez aquela dor de cabeça de correr de novo. A imobiliária tem aquela dificuldade em aprovar os stories, porque às vezes a pessoa ganha uma certa quantia que não bate, que a imobiliária é equivalente ali aos preços dos aluguéis. Então você tem que pisar um pouquinho no freio e fazer se você consegue um bom inquilino, fazer aí um acordo, quem sabe até abaixar um pouquinho, porque lá na frente você ganha, porque o contrato vai se prolongar mais. E também o seu imóvel não vai ficar muito tempo fechado, porque tá difícil, a situação tá difícil para todo mundo, e é aquilo que eu disse, e você aluga aí para equipe, para repúblicas, muitas vezes eles têm problemas, às vezes você não consegue manter, eles se separam e o seu imóvel também vai ser prejudicado, vai continuar fechado. Então, para vocês que têm imóveis, pense aí um pouquinho, pisa no freio, que às vezes não vale a pena você pedir aí um valor exorbitante, não desmerecendo o seu imóvel pode valer muito mais. Que foi o caso de uma senhora que ela tinha aí um imóvel com 3 quartos, 2 banheiros, só que ela começou a pedir um valor exorbitante e o inquilino dela foi embora. E dificilmente ela vai conseguir aí um outro como ele, porque ela era uma pessoa bastante responsável. E é assim, como eu falei, quanto maior, mais difícil, porque mais pessoas se envolvem ali. Então, hoje está bem difícil, porque o espaço não condiz com a necessidade da população. Parece que todo mundo resolveu morar sozinho de uma vez. Então, não se tem espaço mais no mundo. Já lá na Ásia está tendo um grande problema, que são assim, tipo 1 metro para cada cidadão. Dividido 1 metro para cada cidadão. Imagina você que no Brasil as pessoas resolveram morar sozinha todas de uma vez e não tem também espaço, principalmente nas cidades grandes, das pessoas precisam morar em determinados lugares. E é isso, gente, que eu quero falar para vocês. Então revejam aí os seus aluguéis e boa sorte!